Graça e paz sobre a sua vida. Amém? Glória a Deus. A minha alma engrandece o nome do Senhor, que é Senhor de senhores e Rei de reis, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus por isso. Lá no livro de Mateus, capítulo 21 e versículo 28, diz assim a palavra do Senhor, a palavra dos dois filhos. O que vos parece? Um homem tinha dois filhos. Dirigindo-se ao primeiro, disse: Filho, vai trabalhar na vinha hoje? Vai hoje na vinha? Vai trabalhar hoje na vinha? Respondeu ele: Não irei. Mais tarde, porém, arrependeu-se e foi. Então o pai dirigiu-se ao segundo filho e disse a mesma coisa. Respondeu ele: Eu vou. Senhor, eu vou, Senhor, mas não foi. Qual dos dois fez a vontade do pai? Então, nessa palavra aqui, né, nós vemos que, sabe, nem sempre, irmãos, o que a gente aprende nessa palavra é que nem sempre o que diz ser é, nem sempre o que sai da boca é, né? Porque nessa palavra mostra o que para nós? Que nós precisamos atentar sobre não o que dizem, até mesmo nós, irmãos. Nós precisamos atentar para o que nós dizemos, sabe? Para que nós não venhamos ficar como esses dois filhos aqui, que um fez a vontade do pai, mesmo não querendo fazer, e o outro que diria fazer, não fez. Quantas vezes a gente cai nessa tentação, nessa situação de dizermos que iríamos fazer algo e a gente não fez? E quantas das vezes, né, são pessoas que diria não nem abre a boca para falar nada que vai fazer alguma coisa e elas mesmas acabam fazendo. Então, olha para você ver, nós precisamos nos atentar nessa palavra, que muitas das vezes a gente, pessoas, profere algo sobre a nossa vida, ou até mesmo nós proferimos algo sobre a vida de alguém que nós vamos fazer, que nós vamos ir e a gente não vai, que nós vamos realizar, que nós vamos ajudar, que nós vamos estender a mão para alguém e a gente não faz. E muitas das vezes vem um ar que não falou, sabe? Que não disse, sabe? Que não disse nada e vai lá e faz aquilo que era para você fazer. Aquilo que você prometeu fazer, aquilo que você disse que iria fazer. Então, aqui nessa parábola diz: o que disse que não ia, foi, se arrependeu e foi. E o que disse que iria, não foi. Ou seja, irmãos, nós não podemos, sabe, deixar, sabe? Quantas das vezes nós negligenciamos, sabe? Nós até mesmo, nós não cumprimos a nossa palavra. Nós não atentamos para o que dizemos, irmãos. Nós deixamos de lado o que falamos, sabe? Nós muitas das vezes caímos na negligência de não fazer o que prometemos, o que dizemos que iríamos fazer. E nós não podemos ser como esse rapaz aqui que disse eu vou e na verdade não foi, sabe? E o outro que disse eu não vou, mas ele se arrependeu e foi. Ou seja, ele não desonrou o seu pai. Ele não desonrou o seu pai. Ele não quebrou a aliança. Isso também, irmão, traz para nós, sabe o quê? Quando se fala aqui de pai e filho, nós para com Deus. A nossa vida aqui para com Deus. Aqui está exemplo de pai e filho, mas a nossa vida espiritual com Deus, que é espiritual. Quantas vezes, irmão, nós ouvimos, sabe, a palavra de Deus, ouvimos Deus nos dá uma direção, Deus na tua palavra falar, filho, faça isso, e nós, às vezes nós sentamos para ouvir uma pregação e nós ouvimos aquela palavra e você diz no teu coração, eu vou mudar, eu vou fazer diferente, eu vou atentar para as palavras do Senhor sobre a minha vida, eu vou atentar a andar nos caminhos de Deus e a partir de hoje eu quero fazer isso. Você está dizendo, pai, sim, Senhor, eu aceito essa palavra, eu aceito, eu vou mudar. E aí chega no outro dia, você não mudou, você não tentou, você não orou, você não buscou, você não permaneceu. Então você disse que iria e não foi. E quantos são aqueles que, muitas das vezes, às vezes pessoas manifestam, né, uma atitude ali, naquele momento, né, na hora da palavra, manifesta uma atitude, demonstra algo por fora dela que parece que ela está dizendo, eu vou ser diferente de agora para frente. Eu vou
pegar essa palavra para mim, eu vou, sabe, demonstra para todo mundo com as suas atitudes que você, a partir de aquele momento, já não vai ser mais quem era antes. E aquele que tá lá no cantinho, de repente, que também recebeu, né, mas e tava ali, né, um coração às vezes fechado, não manifestou nada por fora que viesse a mostrar que ele iria fazer, que ele está arrependido de alguma coisa. E ele vai lá e faz. Então, o que que isso também nos mostra, irmão, diante de Deus? Sabe? Deus, irmãos, ele está preocupado com a nossa vida espiritual, a qual nós não venhamos quebrar a aliança com ele. Sabe? Não desonrar a palavra de Deus. Irmãos, aqui na palavra do Senhor, como quando diz aqui, o que disse que iria, não foi, e o que disse que não iria foi. Sabe? Então eu vejo que o mundo, as pessoas, ninguém conhece ninguém, sabe? Você não conhece as pessoas, nós não conhecemos exatamente quem são, quem é quem, irmão, nós não conhecemos, sabe? Porque as pessoas dizem, quem diz que vai, não vai, quem diz que é, não é, quem diz ser, não é, ou aqueles que não é, que diz não ser, às vezes é o que é mais do que diz ser quem é, sabe? Então, olha para você ver. Que palavra, sabe? Que abre o nosso entendimento para nós entendermos, para nós atentarmos mais, não para que nós mesmos falamos, mas para o que nós fazemos, sabe? Quantas das vezes eu vejo nessa passagem, sabe? A passagem também do bom samaritano. Os levitas, o sacerdote passando, né, em um certo lugar, viu aquele homem com as feridas abertas, e ele não ajudou aquele homem. Aquelas pessoas, ela tinha estampada na cara delas que elas eram aquelas pessoas que eu faço, eu vou ajudar o próximo, eu ajudo o próximo, eu abençoo o próximo, eu sou de Jesus, eu abençoo. Estava estampada na cara daquelas pessoas que ela iria fazer algo de bom para ela, a primeira pessoa que aparecesse na frente dela. Mas o que que ela fez? Ela não fez nada. Ela não ajudou. E quem foi que ajudou? Quem foi que ajudou aquele que estava lá ferido, com as feridas abertas, que estava lá, sabe, caído no chão? Quem é que levantou aquele homem? O bom samaritano. O samaritano, irmãos, levantou aquele homem. Então, você veja nessa passagem que o que diz ser não é, e muitas das vezes o que não é, é. Você entendeu como que é a mensagem? Então, irmãos, o que você vai entender, a única coisa, irmãos, que vai fazer nós entender uma pessoa não é o que fala, é as atitudes dela. A atitude desse rapaz aqui, ó, sabe? A atitude desse rapaz que disse, eu não vou. E aí o pai, até no momento que o filho, ele não viu a realização daquele trabalho e viu quem fez, ele tava falando, puxa, por que meu filho me desonrou? Meu filho me desonrou, ele disse não para mim. O pai se sente desonrado quando o filho diz não para ele. E muitas das vezes, o que é nós dizer não para Deus? É quando nós ouvimos a palavra do Senhor e nós decidimos não praticar, e nós não decidimos não fazer. Ainda, irmãos, que nós ouvimos a palavra do Senhor, ainda que nós ouvimos o que é certo, o caminho da retidão a que seguir, e nós não fazemos, nós estamos desonrando ao Pai, desonrando a santidade de Deus, desonrando, irmãos, sabe, a palavra de Deus, desonrando o Pai. Sabe? Quebrando a aliança de Deus comigo, com a sua vida. A gente, quando não faz a vontade do Senhor, a gente está quebrando a aliança de Deus. Sabe? Aquela barreira que Jesus quebrou. Que Jesus quebrou. A barreira da inimizade que tinha de nós com Deus. Que pelo sacrifício de Jesus foi caída por terra. E hoje nós temos paz com Deus por causa dessa barreira da inimizade que caiu por terra. Nós criamos de novo ela na nossa vida com Deus. Por quê? Porque nós não queremos obedecer a sua palavra. E como é que vai ter comunhão o pai com o filho sem honrar o pai? Como que o filho vai ter comunhão com o pai se não honrar o seu pai? A comunhão de um filho com o pai precisa estar alinhado os dois ali, falar a mesma língua. O filho obedecer o pai respeitar o filho, a limitação do filho, sabe? E aí cresce, cria amor, cria vínculo.
Mas quando o filho não obedece o pai, aí cria um conflito, sabe? Não é um conflito, mas quebra a aliança, sabe? A aliança que, e quanto mais comunhão, mais amor, quanto mais comunhão, mais perto está, quanto mais comunhão, mais você tem de Deus. E olha que é maravilhoso termos em nós o que é de Deus. E o filho, o que tem do pai? A sabedoria do pai, os ensinamentos do pai. O que o pai já sabe, o filho pode aprender ainda mais pequeno. Às vezes o filho aprende mais rápido, às vezes o filho aprende coisas que com o pai, que o pai, na idade que o filho tem, não tinha aprendido ainda. Então, é comunhão com o pai, é comunhão com o filho. Então, o que importa, irmão, não é o que diz que não vai. Não é o que diz que vai fazer. O que importa é quem fez. Então, qual é que obedeceu o pai? Aí diz aqui, ó. Qual dos dois fizer a vontade do pai? O que fez? Embora ele tinha dito, não irei, mas ele se arrependeu e disse, e foi lá e fez o trabalho. Porque ele se arrependeu e foi e fez o trabalho. Ele deve, de repente, ter pensado assim, puxa, meu irmão deve estar lá fazendo o trabalho que meu pai pediu para eu fazer, né? E quando ele chegou lá, não tinha ninguém trabalhando naquela vinha. E ele fez o trabalho dele. Então, qual foi o filho que obedeceu o pai? O que fez, o que obedece, o que ouviu. Ainda que você ouviu, irmão, uma palavra de Deus, ainda que você ouviu um mandamento para você seguir, para você fazer, e você ainda não conseguiu, e ainda você não conseguiu se encaixar nessa palavra, tá na hora de você se arrepender, tá na hora de você voltar-se e fazer a vontade do pai, voltar a ter comunhão com o pai, voltar a ter aliança com o pai. E quando você tem comunhão com o pai, você aprende com o pai. Irmãos, quando um filho, ele anda junto com o pai tá ali mexendo numa coisa, o filho tá perto, ele aprende com o pai. E nossa vida espiritual é assim. Quando você lê a palavra de Deus, quando você separa tempo para ler a palavra, separa tempo para orar, você vai receber de Deus aquilo que é de Deus, irmãos. Deus tira de você e coloca dele em você. Porque o que é de Deus para nós é muito melhor do que nós. Eu não quero nada de mim, sabe? Ai de nós se não fosse Deus na nossa vida, nós seríamos cruéis, nós seríamos pessoas cruéis, pessoas ruins, pessoas cruéis, irmãos, se não fosse Deus na nossa vida. Então, olha que palavra, sabe? Não quebra a comunhão com o pai. Se você de repente foi esse filho, sabe? Se você de repente está nessa posição do filho que diz eu fui e não foi, sabe? Eu vou e não foi, não tem problema. Sabe o que você precisa? Você precisa se arrepender, como o primeiro filho fez. Ele disse que não iria, mas ele se arrependeu e foi. Se você disse que iria e não foi, volte, sabe? Volte a ter comunhão, volte e faz, sabe? Porque Deus, sabe, irmão, Deus não... a misericórdia do Senhor se renova todos os dias. Então, o que você deixou para trás, você deixou para trás. O que importa é hoje na sua vida. Deus é Deus para te perdoar por tudo aquilo que você já ouviu sobre da parte de Deus e você ainda não fez, e você ainda não praticou. Então é tempo de se arrepender. Aquele outro filho se arrependeu no mesmo dia, na mesma hora, no mesmo instante e foi. Nós temos vida hoje, nós estamos aqui hoje, diante de Deus, diante da misericórdia do Senhor, diante do perdão do Senhor. E o que nós precisamos fazer? Se achegar a Deus, se achegar a Jesus para receber dele o perdão, das nossas falhas, de muitas das vezes que nós não honramos a palavra dele, de muitas das vezes que nós não fazemos a vontade do Pai. Então, vai hoje para Jesus e faça a vontade do Pai, sabe? Se você sabe dos mandamentos do Senhor, você sabe o que é certo e o que é errado, você sabe o que honra o Pai. Então, irmão, se arrependa e vá para aquilo que traz as tuas obras, venha honrar o Pai, venha você voltar a ter aliança com Deus. Irmãos, a aliança tua com Deus, essa ninguém pode quebrar. A tua aliança com Deus, ninguém pode quebrar, irmão. A aliança do homem, a aliança do ser humano quebra, sabe? Mas a aliança com Deus não quebra. Porque uma vez que Deus pegou você, uma vez que Deus te chamou, uma vez que Deus te lavou, sabe? Ele não te lança fora mais.
você pode errar, você pode falhar, você pode, sabe, você pode ter saído dos caminhos do Senhor de novo, mas Deus, ele é poderoso para tocar em você, sabe? E para te resgatar. E para aspergir o sangue dele e te purificar de todo mal, de todo pecado, de todo pensamento ruim, de todas as obras das trevas sobre a tua vida, porque Deus tem poder para nos libertar, para nos purificar, não só nossas vestes, mas os nossos pensamentos, o nosso coração, e fazer, e se achegar, e trazer nós de volta e buscar, porque Deus está incessantemente buscando os que estão perdidos. Aí, de repente, você fala, estou perdido, eu só faço tudo errado, eu faço tudo errado, eu só desobedeço, eu acho que para Deus eu devo ser um imundo. Não, você não é imundo para Deus, sabe por quê? Porque foi para você que Jesus veio, foi para você que Jesus, sabe, se entregou naquela cruz. E através do sangue dele, você é purificado de toda maldição. Você é purificado de todo mal. Você é purificado de todas as trevas. Jesus resplandece a tua luz sobre as trevas. Então, quando você se voltar e falar, Senhor, eu estou fazendo tudo errado e as minhas colheitas estão sendo terríveis, eu quero voltar para o Senhor, eu quero voltar a obedecer, eu me arrependo de tudo que eu já ouvi até hoje e não fiz. E não fiz. Eu me arrependo do Senhor ter mandado eu fazer algo e eu não fiz. Eu me arrependo hoje. Eu me arrependo hoje. E aí você vai voltar. Você vai ser como aquele filho que fez. Porque para Deus, o que importa é hoje, irmãos. O que importa é hoje. O que importa é que você se arrependa hoje, você busque hoje, você, sabe, se coloca hoje na posição do filho que fez a vontade do Pai. Você está vivo ontem para Deus, sabe? Não que não está registrado, está tudo registrado, sabe? No livro da vida, o que nós fazemos. Mas quando nós arrependemos, o Senhor apaga e joga no lago do esquecimento as nossas falhas, os nossos erros, as nossas iniquidades, os nossos pecados. Então, você tem a oportunidade hoje, sabe? De voltar sabe, a fazer a vontade do Pai, de pegar e falar, Senhor, eu quero ter uma aliança com o Senhor, e eu não quero mais quebrar essa aliança, eu não quero quebrar mais essa comunhão com o Senhor. Fazendo o quê, irmãos? Fazendo a vontade do Pai. Você só precisa fazer a vontade do Pai, você só precisa obedecer a palavra de Deus. Quando o Senhor diz para você não fazer tudo que o mandamento dele diz, não faz, porque mandamento é uma ordem. E a ordem é sempre não fazer. As ordens da nossa vida não é o que você tem que fazer. Muitas das vezes, quando fala ordem, né, uma ordenança, você tá mais o escrito que não pode do que o que pode. Porque muitas coisas se pode fazer, né? Agora, o que não se pode fazer é o que sempre vai estar em evidência, o que não pode. Quando você chega num lugar, por exemplo, a ordem daquele lugar não vai falar as coisas que pode fazer. Quando você chega num lugar, vai falar o que você não pode fazer, porque é muito mais fácil. É muito mais fácil dizer, não matarás, não roubarás, não adulterarás, não falarás lá mal do teu próximo, não julgar, sabe? É muito mais fácil falar o que não é para fazer. Entendeu? Então, tipo assim, vamos supor, você chega num lugar e diz, é proibido usar celular. Não vai falar assim que o que é possível usar naquele lugar, vai falar o que é proibido naquele lugar. Então, Jesus não deu a ordenança de nós não praticar tais coisas. E isso, quando nós praticamos a palavra do Senhor, nós temos comunhão com Deus. Nós não desonramos o Pai. Nós não quebramos a aliança com Deus. Então, você já ouviu a palavra do Senhor. Você já sabe o que é correto. Você já sabe o que é certo a fazer. Então, sabe, se dispõe a fazer o que é correto. Se disponha a voltar a ter aliança com o Senhor. Ele quer ter aliança com você. Ele quer ter comunhão com você. Não importa o que você deixou de fazer, se arrependa hoje e diga ao Senhor, Senhor, eu quero voltar a ter a comunhão com o Senhor. Eu quero aprender com o Senhor como é ter a mente de Cristo. Então, fica com essa palavra no teu coração. E não importa se você tá nessa posição do filho que não honrou o Pai, que não fez a vontade do Pai. Nós ainda temos tempo. Temos tempo hoje de voltarmos a fazer a vontade do Pai. Amém? Então, fica essa palavra no teu coração e volte a ser como aquele filho
que fez a vontade de Pai. Ainda que ele disse, eu não irei, mas ele se arrependeu e foi. Ou seja, você até hoje não andou nos caminhos do Senhor, até hoje você não está obedecendo a palavra de Deus, então se arrependa e volte a fazer a vontade do Pai. Para que Deus olhe para você hoje e diz, ele errou, ele falhou, mas hoje ele está fazendo a minha vontade. Porque o que Deus está olhando para você, Deus está olhando para você com um olhar de misericórdia. Deus está olhando para você como, sabe, como um advogado sobre a sua vida, sabe, sobre as tuas questões, sobre as tuas lutas. Então, sabe, nós temos um Deus, irmãos, sabe? Ainda que nós pecamos, é atrás de Jesus. Nós pecamos contra Jesus, nós pecamos contra Deus. Mas é em Deus que nós vamos achar o nosso perdão. Para aquele que nós pecamos contra Deus. E é Deus que nos livra do pecado. Então, quantas são, sabe, as desonras que nós damos ao Pai? Sendo que de tudo vem dele, irmãos. Vem tudo. Imagina, o pai dá tudo para um filho, sabe? O pai providencia tudo para um filho e o pai pede, sabe, que o filho vá a trabalhar, que o filho vá fazer algo para ele e ele diz, não irei. É uma desonra ao pai, irmãos. É uma desonra ao pai. É quebrar aliança de comunhão com o pai. Então não quebre mais. Volte hoje e dá ouvido à palavra do Senhor. Faça a vontade do pai, porque assim você terá a essência do Pai em sua vida. E quando você tiver a essência do Pai em tua vida, você será um ser inabalável, você será um ser cheio do poder de Deus. O poder de Deus que já está em nós vai operar dentro de você. E você se tornará uma pessoa inabalável. E nós queremos isso, irmão, ser pessoas inabaláveis, que nada vem nos abalar, que situação nenhuma vem nos abalar. E para isso nós precisamos ter comunhão com aquele que tem o poder para fazer de nós mais do que vencedores, que já fez de nós mais que vencedores. Mas as nossas atitudes nos separam de Deus, as nossas transgressões nos separam da comunhão com Deus, porque Deus é santo e Deus não está no pecado, na imundícia, em tudo aquilo que é errado, amém? Então fica com essa palavra no teu coração e creia na palavra do Senhor e seja hoje o filho que obedeceu, que fez a vontade do Pai, amém? Fique na paz do Senhor Jesus, que a graça e a misericórdia do Senhor esteja contigo por onde quer que você vá, amém? Glórias a Deus.